Ok, Vilma, a princípio eu gostaria de agradecer o convite, né, do Telesaúde para poder estar falando a respeito de um tema que é bem peculiar para o que tem acontecido em relação às necessidades de tratamento em saúde da população de forma geral, e também um pouco ainda novidade na academia para a odontologia, que a gente vai conversando aqui ao longo da conferência, vai ser possível observar que são coisas que ainda estão em construção. A gente ainda não consegue encontrar protocolos bem definidos de como seria um atendimento domiciliar. A gente não consegue ainda encontrar muitos artigos científicos que falem especificamente sobre o tema voltado para a saúde bucal. Então, tudo está sendo assim, muito construído, e a gente vai fazer aqui mais uma conversa, né? Eu vou tentar passar para vocês, dentro do amplo que tem sobre o atendimento domiciliar em saúde bucal, alguma coisa específica que a gente possa estar sabendo, algumas coisas em relação ao serviço de saúde pública, quem trabalha na estratégia de saúde da família, o que é que tem sido feito, tem sido falado em relação a isso. Para eu passar aqui, né? Então, para começar, falando sobre saúde bucal, sobre o atendimento domiciliar, não dá para a gente começar sem a gente falar um pouco sobre conceitos. Por quê? Existem vários conceitos diferentes, né? Tem pessoas que falam em relação à assistência domiciliar, tem gente que fala sobre atendimento domiciliário, assim. Então, de uma forma geral, os termos que são ligados ao programa de assistência domiciliar à saúde bucal são descritos por esse autor Tavolari como assistência domiciliar, internação domiciliar e atendimento domiciliar. Esses três assuntos aí, esses três tópicos, eles definem um pouco assim, dá uma ideia geral para a gente de quais são as variados termos, o que a gente pode estar utilizando quando a gente fala dessa modalidade de assistência. No primeiro tema, onde a gente fala assistência domiciliar, o que a gente pode ver? A gente pode ver que é uma definição que abrange de forma genérica, né? A gente usa para quê? Quando a gente fala para qualquer ação em saúde que se processa no domicílio, sem levar em conta a complexidade ou o objetivo fim do atendimento. Você pode ir desde uma simples orientação, uma visita para uma consulta de orientação de promoção, prevenção, até mesmo aqueles que estão sob suporte ventilatório, uma assistência mais completa. Então, assim, a gente denomina a assistência domiciliar. A gente também tem o termo da internação domiciliar. A internação domiciliar ela já foca de forma mais específica quando a gente fala daqueles pacientes onde a gente monta uma estrutura em casa como semelhante a um quarto ou um leito de hospital. São aqueles pacientes de uma moderada a alta complexidade de atendimento e a gente classifica e a gente considera o termo da internação domiciliar. E o atendimento domiciliar, que vai ser mais o foco do nosso assunto aqui hoje, ele abrange os cuidados de saúde multiprofissionais, semelhante a um consultório dentro da casa do indivíduo. Então, seriam os procedimentos em saúde que são realizados na casa, no domicílio, ou no local em que esse paciente se encontra. Isso seria, assim, fora do âmbito de uma clínica, de um consultório padrão, como estão acostumados, ou outro ambiente, um estabelecimento de saúde. A gente se desloca para o domicílio do paciente. De uma forma geral, no nosso site do Ministério da Saúde, a gente tem lá, eles falam em atenção domiciliar. Que a atenção domiciliar entende-se como o conceito de assistência domiciliar que eu passei há pouco. E o que seria essa atenção domiciliar? A atenção domiciliar é uma forma de atenção à saúde oferecida na moradia do paciente e caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento das doenças e reabilitação, com a garantia da continuidade do cuidado e integrada à rede de atenção à saúde. Essa é uma definição, um conceito que está lá no site do Ministério da Saúde.
onde vocês podem conferir e também ter mais acesso ao que tem em relação à atenção domiciliar das políticas públicas de saúde. Eu fiz a pesquisa para poder aqui, nós somos profissionais do serviço público, a grande maioria está inserido nas estratégias de saúde da família. O que se tem hoje de política de saúde pública voltada para a assistência domiciliar? Eu vou falar de uma forma geral. Vamos, por enquanto, não fechar na odontológica, para a gente poder chegar a fechar e identificar onde é que o dentista está inserido, está incluído dentro desse desenho do Ministério da Saúde. Então, a gente pode observar que existe uma portaria, que é essa de número 825, de 25 de abril de 2016, onde ela redefine a atenção domiciliar no âmbito do SUS e atualiza as equipes habilitadas. O que é isso? Dentro de toda essa portaria, dentro dessa extensão dessa portaria, eu filtrei isso daí para eu poder tentar explicar para vocês onde que o dentista ele está localizado dentro dessa portaria, onde nós estamos vistos como parte importante no papel dessa assistência domiciliar. Então, primeiro a gente tem a parte das visitas de menor frequência, ou o que seja. Esse primeiro item seriam, assim, aqueles pacientes, aquele perfil de população que são caracterizados e definidos como uma população restrita ao domicílio e a identificação da necessidade de cuidado, de visitas, de frequência de visitas em saúde, ela chega a ser, por exemplo, cerca de uma vez por mês. Então, esse perfil de paciente, a orientação e a indicação para uma atenção direta da equipe de saúde da família, da atenção básica, da referência do seu território. Os casos de maior complexidade, onde é identificada uma necessidade de uma atenção maior a esse paciente, de uma atenção diferenciada, foi-se feito através do programa do Melhor em Casa, acredito que alguns já ouviram falar desse programa, ao menos propaganda, o que pensou-se numa equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, e a partir dessa equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, criou-se a equipe multidisciplinar de apoio, que todos esses dois grupos estão ligados ao SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar do programa Melhor em Casa. O que vem a ser esse programa Melhor em Casa? Esse programa Melhor em Casa, ele é um serviço que ele é indicado para as pessoas que apresentam essas dificuldades, sejam elas temporárias ou definitivas, de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde, para poder receber qualquer tipo de atendimento que seja. A troca de um curativo, uma consulta médica, uma consulta odontológica, uma consulta com um fisioterapeuta, enfim. Ele abrange esse tipo de assistência que tem a possibilidade de ser realizada no domicílio. E para chegar a essa população como uma continuidade de tratamento, porque até então identificou-se o quê? Com o crescimento do perfil dessa população domiciliada, restrita ao leito, essa população, ao mesmo tempo que teve esse crescimento, a saúde, o acesso à saúde dela estava ficando prejudicado. Por quê? Porque não se havia como essas pessoas estarem indo a um estabelecimento de saúde. E como o número estava cada vez mais crescente e as complicações de saúde desses pacientes também são complicações que trariam uma complicação maior em relação à atenção à saúde, foi-se pensado num programa para atender esse grupo populacional que está cada vez maior. Dentro do programa Melhor em Casa, vocês recordam que eu falei para vocês que existe o EMAD e o EMAP, que é de apoio, e o EMAD, que é o de atenção domiciliar. O EMAD é exigido pela legislação que o atendimento ele é realizado pelas equipes, que é formada prioritariamente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ou fisioterapeuta ou assistente social. E a equipe de apoio é onde a gente se localiza. Nota que eu marquei aqui, destaquei a parte do odontólogo, que é o que a gente está falando específico hoje, é onde o profissional da odontologia ele entra dentro desse programa do Ministério, que seria junto com as equipes de apoio, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, terapeuta ocupacional.
Assim, está desenhado desse modelo hoje no programa. E esse EMAP? O EMAP, como que funciona? Criou-se a equipe do EMAP, que é a equipe de apoio, e como que seria? O cirurgião dentista, ele seria o quê? Ele seria acionado pela equipe do EMAD a partir de uma visualização, de um levantamento da necessidade, ou do médico ou do enfermeiro, que verifica a necessidade de alguma assistência odontológica àquele paciente. E aí sim, essa EMAD, se ela tem o suporte de um EMAP, a EMAD acionaria o profissional da EMAP e esse profissional, no caso o odontólogo, iria e faria o exame, faria avaliação e faria assistência odontológica ao paciente. Tá? E aí, o que é isso? O que é o atendimento odontológico domiciliar? Tá? Em termos de definição, entende-se o quê? Por atendimento odontológico, a forma de atuação do cirurgião dentista, no qual o profissional ele vai até o seu paciente no domicílio, para oferecer assistência odontológica. E como é feita essa assistência odontológica? Com auxílio de equipamentos portáteis. Por quê? Tem que ficar bem definido que se diferencia de quê? Do atendimento que se confunde muito com as unidades móveis, que seriam aqueles carrinhos que são montados num consultório odontológico, e você leva o paciente para dentro desse consultório. Não seria exatamente isso. Tá? O atendimento odontológico domiciliar está vinculado ao um consultório portátil, e esse atendimento é realizado dentro da residência, dentro do local de onde se encontra o paciente. E qual é o perfil desses pacientes? Quais são os pacientes que demandam esse tipo de atendimento, na sua maioria? Seriam pessoas com autonomia reduzida por questões físicas, neurológicas ou psíquicas. Pensando um pouco em cima disso daí, há uma gama de pacientes que podem estar inseridos dentro de um desses perfis. Questões físicas, quais seriam as questões físicas? Questões físicas seriam uma deficiência motora desde o nascimento, que a pessoa não tem, ou adquirida. Questões neurológicas variadas, questões psíquicas, por exemplo, pacientes que apresentam síndrome do pânico, que não conseguem sair de casa, e está ligada a várias complicações psicológicas, que é, como a gente sabe, também leva a grandes necessidades de tratamento odontológico. Os idosos, total ou parcialmente dependentes, seriam aqueles idosos que se enquadram naquela classificação do idoso frágil, que você tem uma certa dificuldade de estar levando essa pessoa ao consultório odontológico, a uma unidade básica de saúde para receber um tratamento odontológico. Gestantes de alto risco, que estão sob cuidados e repouso absoluto, com risco de gravidez. Pessoas portadoras de necessidades especiais, que também apresentam uma certa dificuldade de locomoção, de ser levado até ao ambiente de uma clínica, de um ambulatório. Acamados por enfermidade ou por causas de acidentes ortopédicos, que também é nesse, por exemplo, que a gente se enquadra o quê? Esses por acidentes ortopédicos, a gente pode pensar até que naqueles temporariamente restritos ao leito. Sofreu um acidente grave, foi submetido a uma cirurgia ortopédica que demanda um longo período de repouso, mas ao mesmo tempo também pode ser identificada uma causa de um trauma em boca, uma fratura de algum dente, uma necessidade de tratamento, esses pacientes também necessitam de uma assistência. E também que é muito comum e tem crescido cada vez mais na nossa realidade em saúde, os pacientes terminal que está sob cuidados paliativos. Tá? E dentro dessa gama aí, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o paciente que mais recorre ao atendimento domiciliar, ele é o idoso senil. Tá? Porque a nossa população de idosos tem crescido cada vez mais, as comorbidades e as doenças estão aí presentes, e assim, e de acordo com o perfil que a gente traçou aí, é bem assim, é bem lógico a gente entender e perceber que a maioria dessas questões ela está atrelada à pessoa idosa. Né? Então, por isso que a maioria dos pacientes, a maioria do perfil do paciente são os idosos que demandam mais por esse tipo de assistência. E quais seriam as principais causas de demanda ao tratamento odontológico no domiciliar?
Tá? São situações comuns e frequentes que a gente pega. Quando a gente é acionado por causa de uma dor, devido a uma infecção, devido a um sangramento, fratura de próteses removíveis, seja ela uma prótese total, uma prótese parcial, fraturas de dentes ou restaurações que passam a incomodar, porque muitas vezes a gente pega pacientes com dentes fraturados, restaurações fraturadas, e que eles não percebem. A partir do momento que eles percebem o acontecimento, aí eles começam a incomodar e eles acionam. Deslocamento também de restaurações protéticas. Vem quando você tinha uma ponte fixa, uma coroa unitária, algum tipo de restauração protética que se deslocou, que soltou, isso alerta, isso chama atenção para uma necessidade de tratamento de urgência. Então, assim, essa tem sido a realidade, né, de hoje. O que tem acontecido, qual é a principal demanda, o porquê e quando que a gente está sendo acionado para chegar na casa desse paciente para levar o atendimento odontológico. Os principais problemas encontrados. Quando a gente é acionado, além do problema em que a gente visualiza da demanda inicial, a gente visualiza outras questões importantes a serem consideradas. Entre os principais problemas que a gente vê, nós encontramos más condições de higiene bucal, a doença periodontal já instalada e com um grande acúmulo de cálculo e mobilidade dentária. A realidade aqui da doença periodontal é muito presente, a gente encontra bastante, é uma situação bem frequente. Cáries múltiplas e, no geral, com grandes destruições coronárias. Próteses removíveis inadequadas, são próteses que estão quebradas, próteses frouxas, próteses desadaptadas. Feridas bucais decorrentes de hábitos parafuncionais. É muito comum no idoso, no paciente que está acamado, a gente encontrar frequente hábitos parafuncionais, seja ele o bruxismo, que é muito frequente. Essas pessoas desenvolvem esses hábitos e acabam causando feridas, mutilações. Muitas vezes uma pessoa com essa condição bucal aqui, com dentes fraturados, dentes quebrados aqui, muitas vezes passa a desenvolver um hábito parafuncional e esses dentes eles ficam como uma serra, como uma faca, que começa a mutilar e a cortar o lábio do paciente. Também é presente infecções bucais decorrentes de medicações, que são indivíduos que estão sob variadas medicações, e também decorrentes de alterações sistêmicas. E quais seriam as principais necessidades de intervenção ainda, a gente falando? É importante a gente falar o quê? As necessidades de intervenção, elas variam entre as atividades de promoção e prevenção, clínico-curativas e de reabilitação. A motivação para um autocuidado e empoderamento pelos próprios pacientes ou pais responsáveis que atuam no papel de cuidador. Destaco essa palavra cuidador, porque o cuidador tem papel fundamental no contexto geral de saúde, mas também no contexto da saúde bucal, principalmente no perfil desses pacientes que são parcial ou totalmente dependentes de uma outra pessoa para as suas atividades da vida diária. É importante a gente estabelecer uma rede de comunicação participativa com a família, coordenando os cuidados de saúde bucal do paciente restrito ao lar no território, porque a manutenção da saúde bucal deste paciente, ela é fundamental a participação do familiar, da família, entender a situação que se encontra, entender as condições encontradas. Nós, quando profissionais, estamos na responsabilidade de sentar e passar a realidade do paciente para o familiar, para o cuidador, e puxar esse cuidador para a parceria no cuidado com a saúde bucal desse paciente. Então, assim, volto a destacar, o cuidador ele tem um papel fundamental e primordial na manutenção da saúde bucal do paciente. Como isso é possível? O atendimento odontológico domiciliar em casa. Como que isso é possível? Graças à tão famosa tecnologia, foi possível desenvolver equipamentos
que são vários encontrados no mercado. Nós podemos encontrar uma gama de equipamentos no mercado, que nesses equipamentos nós temos canetas de alta rotação, micromotor ou baixa rotação, a seringa, a tríplice, sugador. Muitos substituem o motor do compressor, são motores elétricos que substituem essas peças de mão. Então, assim, a possibilidade, porque vários equipamentos têm no mercado, a tecnologia desenvolveu estrutura que te permite realizar quase 100% dos procedimentos necessários no tratamento odontológico. Temos também as cadeiras portáteis dobráveis, que permite que você deite seu paciente nela, recline, quando for o caso da gente colocar o paciente na cadeira. Caso da iluminação, nós temos esses refletores de cabeça, os fotóforos, que completam a lista de itens básicos necessários. E entre eles também, equipamentos periféricos, onde nós temos os fotocolimerizadores portáteis, o laser terapêutico, equipamentos de ultrassom piezoelétricos, que não necessitam estar conectados a um compressor para poder fazer uma remoção de cálculo, de placa. E, além de tudo também, enquanto o profissional, o cirurgião dentista, quando trabalha com esse perfil de paciente, nós temos que estar atentos também à condição clínica desse paciente, que eu vou falar um pouco mais à frente quando a gente discutir sobre o protocolo de atendimento. E esse equipamentozinho aí também, para administração de oxigênio, ele é muito importante em algumas situações, principalmente naqueles pacientes que têm risco de depressão respiratória, porque você, através desse módulo portátil, você faz com esse oxímetro monitoramento da oximetria do paciente e um suporte ventilatório também para esse paciente. E como seria esse tipo de atendimento, né? Então, a gente viu que a gente teria recursos, equipamentos portáteis, e como seria essa possibilidade, esse tipo de atendimento. Esse tipo de atendimento, nós podemos fazer o seguinte. O que é importante a gente estar conversando aqui é que, como eu falei, o atendimento odontológico domiciliar, ele é algo que começou a ser discutido, conversado com maior importância e maior necessidade há poucos anos atrás. Então, assim, é muito difícil encontrarmos hoje diretrizes diretas, protocolos bem definidos de um atendimento odontológico ao paciente domiciliar. Porém, a gente consegue, pela atuação, pela experiência, e definindo as necessidades de tratamento de um paciente ou outro discutido em equipe, traçar algumas necessidades, alguns protocolos que são necessários para o bom andamento do atendimento desse paciente. Então, a gente, dentro do protocolo, queria discutir com vocês que poderia ter mais coisas, mas eu filtrei aqui coisas importantes que seriam o planejamento prévio e minucioso da visita, a biossegurança, o manejo do lixo dos dejetos, que seriam o gerenciamento dos resíduos produzidos nesse domicílio, procedimentos em si realizados e a questão do prontuário do paciente. O planejamento prévio e minucioso da visita, ele é de fundamental importância. Então, é extremamente necessário ter uma lista de instrumentais e materiais de consumo previamente preparada, checada por diversas vezes, para que não falte nenhum item durante o atendimento. Nós não estamos no consultório odontológico, nós estamos fora do nosso ambiente. Se você for um paciente vamos falar a grosso modo, fazer uma extração, e simplesmente não tem a carpule, você não faz o procedimento. Então, essa lista de material, essa parte do planejamento, do atendimento, ela tem que ser muito bem feita e preparada. Geralmente, a gente conta com um auxiliar para estar fazendo o preparo desse material. Outra questão importante é a checagem prévia do funcionamento de todo o equipamento. Não importa se você fez o atendimento hoje e amanhã você vai fazer outro atendimento, antes de sair do atendimento, aconselho testar todos os equipamentos, testar os motores, testar o fotocolimerizador se for usar, todos esses equipamentos têm que ser checados previamente ao atendimento. Utilizar-se de recipientes apropriados para o transporte de materiais, uma vez que nós levamos os materiais em grau estéreo,
né, processado na nossa unidade fixa, no centro de esterilização da unidade de saúde, e nós temos que levá-los em recipientes onde não haja nenhuma injúria para esse material, onde não haja nenhum comprometimento desse isolamento de biossegurança. E o endereço completo e ponto de referência do domicílio, para quê? Para poder ser traçado uma logística mais interessante em relação ao atendimento, para que, de repente, você possa otimizar o atendimento e atender mais pacientes em um período de tempo. Então, você definir, traçar uma logística também prévia, fica bastante interessante. As recomendações, fundamental, fazer contato com o responsável pelo paciente, com o cuidador, para preparar o ambiente para receber o atendimento. O que é esse preparar o ambiente? Se ele tem um quarto onde esse atendimento vai ser feito, se tem animal doméstico, pedir para não entrar, não ter nenhum animal doméstico no ambiente, retirar esse animal doméstico, tapete no quarto, pedir para ser retirado. Todo esse aparato, todo esse preparo, isso daí é fundamental, esse contato prévio com o familiar, com o responsável. E a presença de estar sempre presente, uma pessoa apta a dar informações sobre o paciente. Na primeira consulta, fundamental, e nas consultas subsequentes, também extremamente necessário. Porque essa pessoa é a pessoa que mais conhece as reações, mais conhece o paciente com o qual a gente está tratando. Então, ter sempre essa pessoa presente, essa pessoa do lado, é fundamental para a gente durante o tratamento. O segundo item do protocolo é a questão de biossegurança. Como eu falei, fundamental, são princípios básicos de controle de infecção que, independente do local que a gente esteja, não pode ser negligenciado na prática odontológica. Então, todos nós conhecemos bem. E o processamento desse material, a lavagem, processamento de esterilização, deverá ser realizado numa unidade fixa, numa central de esterilização. O manejo do lixo, dos dejetos, o gerenciamento desses resíduos. Todo o lixo sólido que for produzido, nós devemos fazer o quê? Nós devemos colocar esse lixo nessas sacolinhas brancas leitosas, com marcadores de lixo infectante, e que deve ser levado de volta para a clínica, trazer de volta para a unidade de saúde, para a clínica, aonde ele vai ser descartado em local próprio, por onde a prefeitura irá passar a coleta especial para poder recolher esse lixo. Já o gerenciamento dos materiais pérfuro-cortantes, nós temos que ter o quê? Seriam as agulhas, nós trabalhamos muito com agulhas de anestesia, as limas, lâminas de bisturi, entre outros que se quadram nesse quadro de pérfuro-cortante. Nós precisamos do quê? Nós precisamos utilizar de recipientes apropriados que possam ser descartados para poder estar levando, colhendo esses materiais e transportando do domicílio para a unidade de saúde ou para a clínica, para que a gente não tenha perigo e não corra o risco de ter algum problema com esses materiais. Ainda dentro do gerenciamento de resíduos, o que nós faríamos com os fluidos daquele equipamento que vem do aspirador? Os fluidos aspirados durante o procedimento, eles têm que ser preparados antes de descartados. Então, como que a gente costuma fazer isso hoje? O preparo é feito quando você pega um volume de solução de hipoclorito, você suga esse volume de solução ali, e aí todo esse conteúdo depois que está no coletor, você pode descartá-lo posteriormente na rede de esgoto. E os procedimentos em si? Eu coloquei aqui essa figura, que é uma figura muito popular ou atualmente muito popular entre os dentistas e muito buscada entre as pessoas, que são as famosas lentes de contato. Longe da nossa demanda e longe da nossa realidade isso daqui. Não é para isso que existe o serviço de atendimento odontológico domiciliar. Não é essa a necessidade. O perfil desses usuários do tipo de serviço, eles não têm grandes expectativas em relação a essas demandas, a esses procedimentos sofisticados, que muitas vezes são o quê? São onerosos e demandam bastante tempo. Não é exatamente essa a necessidade desses pacientes.
O que seriam as necessidades? Seriam procedimentos de exodontias, procedimentos de confecção de próteses removíveis para poder estar fazendo o quê? Para poder estar reabilitando a função mastigatória e melhorando o aspecto nutricional daquele paciente. A confecção de próteses removíveis para poder estar devolvendo um contato e um convívio social para aquele paciente que muitas vezes está sem a estética e sem uma fala perfeita devido à ausência de dentes. Tratamentos de doenças de gengivas, como eu falei com vocês, é muito comum, muito frequente nesse perfil de paciente, que as causas para esse fato aqui são diversas, que a gente pode, isso aí gera uma outra conversa que podem ser enumeradas. Procedimentos do diagnóstico e tratamento de lesões bucais que são muito comuns nesses pacientes debilitados. Haja visto o quadro de condições clínicas que eles se encontram, que são as candidíases, as mucosites, quelite angular, entre várias outras. Restaurações ou mesmo um selamento temporário de cavidades, entre outros. Uma adequação de meio, o que seja. Por quê? Esses procedimentos, a gente utiliza como procedimentos que têm o objetivo de quê? De devolver o conforto, a capacidade mastigatória e reabilitação estética, como eu falei com vocês, para esse paciente. Onde a gente vai visar o quê? A gente visa a melhoria da saúde e da qualidade de vida. Consultas de suporte e manutenção devem ser agendadas. Fez o tratamento do paciente, finalizou aquele tratamento ativo do paciente, é muito importante já ter programado consultas de suporte e manutenção. Geralmente, pelo perfil de paciente, essas consultas elas deveriam ser de 3 a 3 meses, de 6 em 6 meses. Isso, o profissional, o dentista, que irá dizer qual a necessidade de revisão desses pacientes. E cabe também o profissional ele se atentar muito para a capacidade do autocuidado de cada indivíduo. Então, fornecer orientações claras ao paciente quanto à importância de saúde bucal, porque cada indivíduo tem uma capacidade diferenciada em relação a esse autocuidado. E esse autocuidado é fundamental para a manutenção dessa saúde. E pacientes parcial ou totalmente dependentes, eles necessitam em maior ou menor grau do auxílio do cuidador, daquela figura que eu chamei a atenção. O cuidador é peça-chave, é peça fundamental. Não é perder tempo, é investir seu tempo. Pega o cuidador, acabou de atender o paciente, você está atendendo, durante o tratamento do paciente, senta um momento com o cuidador, convida o cuidador para poder estar indo à unidade de saúde para você fazer o tratamento odontológico desse cuidador, se ele tem a necessidade. Dê uma atenção a esse cuidador e explique para ele a importância, para que ele veja a importância de uma escovação, a importância da manutenção da saúde bucal, quais são os cuidados necessários, o que ele tem que fazer, como tem que fazer com aquele paciente que está ali, para você ter a manutenção daquela saúde bucal. Então, volto e friso, dê muita importância ao cuidador desse paciente. Em relação ao prontuário, que é o nosso kit e item dentro do protocolo. O prontuário todo mundo já sabe, como de praxe, como de uma unidade de saúde, de uma clínica, de um consultório convencional, nós temos todos os pré-requisitos. Esses pacientes em específico, a gente pode destacar um item ou outro que se tornam importantes para o planejamento de tratamento. Então, o prontuário ele tem que conter a identificação do paciente, a idade, o peso, antecedentes pessoais e familiares, o grau de dependência e autonomia do paciente. Isso é importante constar em prontuário. Por quê? Isso aqui determina a capacidade de autocuidado. Isso aqui determina vários fatores que vão influenciar no plano de tratamento. A identificação de doença de base, a história da doença atual, história pregressa de doenças, medicações que estão em uso, fundamental a gente ter acesso a essas informações. O paciente, se ele tem histórico de sensibilidade a medicações ou algumas substâncias anestésicas de uso prévio anterior. Aí eu volto a falar para vocês aqui o seguinte, muitas vezes, geralmente quando é aquele perfil de paciente que já não é mais responsivo, que já não mais responde por si, outra pessoa, essas informações a gente tem muita dificuldade em colher, porque muitas vezes, principalmente em relação a histórias pregressas. Então a gente tem que ir com muito cuidado, com bastante sensibilidade, para poder ver
cada caso, anotar cada item, cada observação que falar importante, para que a gente possa poder buscar o máximo de informações sobre esse paciente, para a gente poder fazer um plano de tratamento e uma intervenção mais segura. Aferição da pressão arterial e glicemia. O exame físico minucioso, intra e extraoral, fundamental na primeira consulta, fazer um exame completo ali, olhar tudo que for possível e impossível, porque senão a próxima vez que você vai olhar a cavidade oral desse paciente, é só na próxima consulta. Então também, se for possível, registra. Hoje a gente tem o nosso celular, que é máquina fotográfica junto, acoplado, perfeitas máquinas fotográficas. Registra, pega o seu celular, registra a boca, a condição do dente daquele paciente, para quando você estiver lá no consultório, na clínica, na unidade de saúde, olhar e falar assim, tá, é esse o dente que a gente vai mexer, ele está nessa condição. Exames laboratoriais, quando necessário, plano de tratamento e o termo de consentimento. O plano de tratamento eu botei em negrito porque ele também é uma parte importante desse processo, porque não existe um plano de tratamento sem uma conversa interdisciplinar para esse perfil de paciente. Então é fundamental um contato com o enfermeiro que faz assistência a esse paciente. É fundamental um acesso ao prontuário médico desse paciente para poder saber quais são as intercorrências de saúde que ele tem tido, quais as possibilidades de medicação que você possa administrar. Então, esse plano de tratamento, para ser traçado, ele tem que ser muito também bem discutido com a equipe multidisciplinar. E o termo de consentimento, que vai ser assinado ou pelo paciente, quando possível, ou pelo cuidador, pelo responsável desse paciente na residência. Todas as fichas do prontuário, anamnese, diagnóstico, plano de tratamento, termo de consentimento esclarecido, acompanhamento clínico, receitas, exames, orientações pré e pós-procedimentos, tudo isso documentado, eles têm que ser arquivados para um futuro, para um acompanhamento futuro desse paciente. Mesmo que não seja você, seja outro profissional, todos os dados têm que constar. Tem que estar lá para que vocês possam fazer o quê? Para que vocês possam saber toda a história pregressa odontológica. Porque é muito difícil. Por mais que você esteja ali, por mais que o cuidador esteja presente, o responsável por esse paciente, se você chegar e perguntar o que foi feito, o que tem nesse dente, mexeu nesse dente, não mexeu, o que ele tinha na boca, tinha essa mancha, não tinha, não vão saber responder. Então, é fundamental essas anotações. E aqui eu destaco a importância de se anotar no caderno de registro do paciente. A grande maioria desses pacientes, quando você vai, principalmente aqueles que estão internados sob internação domiciliar, eles costumam ter um caderno, um livro, onde todo profissional de saúde que vai lá faz o procedimento e registra o que foi feito. Hoje, seu João foi aferida a pressão arterial na medida de 120/80, estava bem, estava lúcido, estava orientado, tudo isso é relatado nesse caderno. E a mesma coisa o cirurgião dentista deve fazer. Tem esse caderno de registro? Por favor, me dá acesso a esse caderno e você vai nesse caderno e registra. Hoje o João foi atendido, onde foi submetido a um procedimento de exodontia, de raiz residual do dente 23, Cananá, onde foi utilizada solução anestésica, tudo é importante estar descrito. Por quê? Você saiu da casa, amanhã vem o médico fazer uma consulta. Às vezes esse paciente está com alguma alteração que anteriormente o médico havia consultado, ele não estava. Então é importante, ele vai nesse livro, ele vê que ele pode identificar alguma alteração que possa estar relacionada com algo que foi feito de procedimento odontológico, que numa posterior consulta pode ser orientado, pode nos ajudar em relação às próximas consultas com esse paciente. Ok? Então, assim, eu queria passar para vocês essa noção do que seria. É uma noção inicial, tem muito a se discutir em termos de protocolo. Não dá para a gente sentar aqui e falar de procedimentos, o que tem que ser feito, como que vai ser feito com esse paciente. Então, eu gostaria de dar uma pincelada com vocês, buscar passar para vocês essa noção do atendimento do paciente no SUS. O que tem hoje de legislação que fala, o que poderia ser feito. Hoje existe essa questão do SAD, do Serviço de Atenção Domiciliar. Os municípios, existe a legislação, os municípios eles podem se inscrever para poder
instituir esse tipo de serviço nele. Mas, assim, para instituir, ele tem que ter uma equipe formada, organizada. Tem todos os critérios que quem tiver alguma curiosidade pode estar lendo lá a legislação. Tem várias outras questões também a serem vistas para poder como fazer, para poder instituir esse processo de atendimento de assistência no município. E só para ilustrar algumas formas de atendimento, em que situações o cirurgião dentista, que o nosso atendimento é um atendimento de procedimento, não simplesmente uma consulta, uma aferição de pressão, verificar, auscultar. Nós fazemos um procedimento que muitas vezes em posições ergonômicas que nos comprometem. Então, aqui quadros que a gente encontra em comum nas residências, quando somos acionados. Quadros comuns que nós encontramos nas residências, que são fraturas de dente, pontes fixas antigas, que infiltradas por cárie devido à má condição de higiene bucal, pacientes em que tinha tratamentos odontológicos antigos e entrou num quadro de dependência, e aí esses tratamentos foram se deteriorando e quebrando, e aí sem condição de ir a um tratamento, buscar um tratamento, foi cada vez mais complicando a situação. E os atendimentos como é feito? Atendimento feito na sala da casa do paciente, na cadeira, naquelas cadeiras como eu te mostrei, no quarto do paciente, em cadeiras do próprio paciente. Muitas vezes vem pacientes que têm cadeiras que são melhores do que as que a gente leva, que ela reclina mais, que ela deita mais, te dá melhor acesso. Atendimentos que a gente faz na sala, agachado na mesa, aonde dá, na cadeira que tem à disposição, sentado no braço da cadeira, do lado do paciente, no quarto da paciente, onde a paciente não permite que a gente retire os santos dela que fica ali atrás. Então tem toda uma peculiaridade, uma particularidade nos atendimentos. E aí a gente tem que se encaixar como dá. Em diversas situações onde a gente tem que fazer o atendimento em pé mesmo, como dá, como a gente consegue assim, encaixar no quadro aí. Ok? Então, assim, eu queria agradecer a atenção de vocês. Foi um momento aqui de uma possibilidade de estar dando alguma pincelada sobre essa modalidade de atendimento. Coloco-me à disposição para algumas dúvidas, se eu puder estar esclarecendo. E agradecer a Zilma, Zilma, pela possibilidade da gente estar aqui. E é isso aí. Obrigado a vocês.